أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريدة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Acabei de recitar os versículos de Surat Al-Baqarah, que são 237 a 243. São 7 versículos. Vou agora apresentar a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. E não haverá pecado para vós em que vos divorcieis de mulheres, enquanto as não tiverdes tocado, nem lhe tenhais estabelecido um dote. Mas provede para elas o homem rico em acordo com os seus meios e o homem pobre em acordo com os seus meios. Uma provisão em maneira apropriada, uma obrigação para o virtuoso. Como sabemos que nos versículos anteriores, na aula passada, nós falamos isso, que Deus Todo-Poderoso começou com os mandamentos de casamento, depois do divórcio, até o último versículo que nós estudamos na aula passada, foi em que Deus Todo-Poderoso mencionou sobre o caso em que a mulher e o homem separassem, divorciassem, depois de casar, depois de ficarem juntos, até terem filhos, né? Porque foram mencionados vários mandamentos, leis sobre como devem agir quando têm filhos. E pode acontecer quando não se dá um com o outro, aí nesse caso tem que divorciar e tem que seguir essas regras. Mas agora o caso é diferente. Agora Deus Todo-Poderoso está falando sobre os casos em que o casamento é feito, mas antes de casar, o casal decide de separar, de divorciar, de não ficar mais junto. E nessa categoria também, Deus dividiu essa categoria em 2 subcategorias. A primeira categoria é em que a dote não é
como Deus falou aqui, não foi estabelecida. O dote não foi estabelecido. Nesse caso, Deus diz que mesmo que o dote não foi especificamente falado que deve ser feito pago assim assim, mas é entendido por ensinamentos islâmicos que o dote é obrigatório, deve ser pago, mesmo que não foi estabelecido, mas sim deve ser estabelecida e deve ser, mesmo que a mulher e o homem, antes de casarem, antes de virem juntos, antes de ficarem juntos numa casa ou num lugar, antes de eles terem relações, se eles decidirem separar depois do casamento, então eles podem fazer, e nesse caso, Deus diz que o homem deve fazer um favor, deve separar a mulher com uma forma mais apropriada, para que ele possa, sendo mais generoso, pagar ou dote, ou mesmo que não foi estabelecido dote, possa pagar não é uma coisa fixa ou uma coisa exata, mas deve ser paga conforme a sua capacidade. Como foi mencionado que o homem que é rico deve pagar, deve dar alguma coisa para a mulher conforme a sua riqueza, conforme o seu estado, e o pobre também deve pagar para a mulher conforme o seu estado, conforme a sua situação. E há muitos casos que nós possamos entender, posso mencionar também. Vou tentar resumir, porque pode surgir essa pergunta, né? Mas como assim, se casamento é feito, eles são casados, eles vão morar juntos, né? Mas precisa entender que o casamento no Islã, nós sabemos que o homem e a mulher, antes de casar, eles não são permitidos de morar juntos, de namorar, de ficar juntos. E então, quando o casamento é feito, depois eles são declarados homem e mulher, esposo e a esposa. Aí, nesse caso, eles podem morar juntos. O que é casamento? Casamento é nome de pronúncia, nome de declarar, nome de fazer o anúncio que a partir de agora o homem é casado com tal mulher. E esse anúncio é feito por um sábio, por um imã, por uma pessoa religiosa que faz essa declaração na presença dos dois, das duas pessoas, quer dizer, por lado da mulher deve ser feita uma procuração, né, de uma pessoa representante que vai aceitar por lado da mulher, com obviamente permissão da própria mulher, e esse anúncio pode ser feito na mesquita ou pode ser feito na verdade, a maioria das vezes isso é feito na mesquita, esse anúncio. Mas a prática é a seguinte, depois, e que até hoje nós vemos que essa prática é feita nos países árabes, nos países islâmicos, no Oriente Médio e tudo mais. Que depois de fazer esse anúncio, depois de pronunciar o casal, eles ainda continuam a morar separados. Porque, na verdade, nós podemos dizer que o casamento é feito, eles estão casados, eles estão pertencidos a um ao outro, né? Mas a mulher ainda não foi para a casa do homem, do esposo. E isso pode ser a prática no tempo do Santo Profeta, era que ela poderia ficar na casa dos pais até o tempo que eles quisessem fazer o casamento em prática, né? E até hoje, como eu falei, essa prática existe nos países islâmicos, em que
o casamento é dividido em duas partes. A primeira parte é em que a pronúncia é feita, o anúncio é feito na mesquita, que a partir de agora esse homem pertence a essa mulher e essa mulher pertence a esse homem, e eles são casados nesse dote. O dote também é pronunciado na hora de casamento. E essa é a primeira parte. Muitas das vezes eles fazem as duas partes juntos. Eles casaram e vão se morar junto. Pronto, acabou o casamento. Eles casaram, né? Eles estão morando junto. Mas a outra forma é que a pronúncia é feita na mesquita, na presença dos dois lados, mas eles continuam morando separados. A mulher ainda não foi para a casa do homem. Ele não veio. E isso é com o acordo que eles fazem entre eles, né? Eles podem fazer um acordo assim, vamos fazer a segunda parte, pode ser daqui a 6 meses, depois de casamento, pode ser depois de 1 ano, ou pode ser depois de 1 mês, 1 semana, ou pode ser logo, como eu falei, depois de casamento, depois de pronunciar o nikah. E então, por isso, Deus aqui está mencionando que quando uma pessoa é casado e ele divorcia antes de tocarem um ao outro, antes de a mulher vir para a casa do homem, antes de eles ficarem juntos, mesmo nesse caso, o homem deve pagar alguma coisa para a mulher. Ele deve ser mais generoso com a mulher. Não deve pensar assim: mas fui casado, tudo bem, mas eu não toquei, eu não morei com ela, eu não fiquei com ela. Por que eu vou fazer algo? Deus diz que uma obrigação para o virtuoso. A pessoa que quer ser virtuoso, a pessoa que quer fazer virtudes, a pessoa que quer amar o Deus, ele deve praticar essa obrigação. Deve fazer isso, que vai aproximar de Deus. E obviamente tem que fazer conforme a sua capacidade, conforme o seu estado, né? Se o rico pode pagar mais, ele deve pagar mais. E um pobre pode pagar conforme os seus meios. E também, como eu estava dizendo, poderia mencionar alguns incidentes. Um incidente que eu estou relembrando agora é que nós sabemos que quando no islamismo, se o homem e a mulher tivessem bebido o leite de mesma ama, então, nesse caso, eles não podem casar entre eles. Eles são considerados irmãos e irmãs. Eles não podem podem casar entre eles. Aconteceu um caso em que duas pessoas, uma mulher e um homem, fizeram esse anúncio na mesquita. Obviamente foi feito por imã, por alguém de mesquita. E foi esse casamento, mas eles ainda não tinham junto. E nesse caso, o que aconteceu? Que alguém falou para eles, para o casal, para o homem e mulher também, que essa mulher, tal mulher, amamentou o homem também e a mulher também. Então eles eram considerados irmãos, não poderiam casar. Só que eles não tinham esse conhecimento. Eles não tinham esse conhecimento. E quando eles levaram esse assunto para o santo profeta, que paz de Deus seja sobre ele, disse que vocês devem divorciar. Vocês devem separar. Porque vocês são considerados irmãos. Porque beberam leite da mesma mulher. Na infância, né? Então, eles separaram. Por isso, pode acontecer os casos em que dois homens, por exemplo, também é mencionado um incidente nos ditos do Santo Profeta, que um homem chegou até o Santo Profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, e disse que era casado com a mulher, nós nos juntamos, mas queremos separar. O Santo Profeta disse que você pagou alguma coisa para ela. Ele disse que eu não tenho nada, eu sou bem pobre.
E ele disse que você, tipo, faz o quê? Tu perguntou, mas ele chegou a conhecer que a pessoa realmente não tinha nada. Ele não tinha casa, não tinha nada para doar, nem para dar à mulher. Então o santo profeta disse que você tem esse chapéu aqui e você deve dar esse chapéu para ela. Pelo menos deve mostrar a generosidade através de alguma ação. Então ele deu esse chapéu, seu chapéu, para a mulher e assim eles se separaram. Isso também mostra que Deus Todo-Poderoso, através desse ensinamento, incentivou os muçulmanos que mesmo que eles divorciarem, mesmo que eles separarem, eles devem ter mesmo separando, eles devem mostrar generosidade, devem ser mais virtuosos. Obviamente pode acontecer que não dá certo entre eles, por várias razões, motivos, mas isso não quer dizer que eles devem tornar inimigos de um ao outro, mas sim podem separar, podem divorciar com mais generosidade. O homem deve gastar, deve dar mais à mulher, para que ele deve ter isso na cabeça, que sim, eu estou fazendo isso tudo para Deus Todo-Poderoso. E não devo ter ódio ou alguns sentimentos ruins no meu coração. E a segunda categoria disso, a primeira categoria era em que o dote não era fixado, não era estabelecido. O segundo caso foi mencionado no versículo seguinte, em que Deus diz: e se vos divorciardes delas antes de as terdes tocado, mas tendo-lhes estabelecido um dote, então metade do que vos tiverdes estabelecido será da vossa parte devido, a não ser que eles remitam. Ou que aquele em cuja mão esteja a ligação matrimonial remitisse, e que vos remitисseis, este está mais perto da equidade, e não vos esqueceis de fazer bem um ao outro, por certo, Allah vê o que vos fazeis. Nesse versículo, agora Deus mencionou que se o dote é fixado, foi fixo e estabelecido, então no caso de eles que estão divorciando antes de juntarem, antes de ficarem juntos, antes de terem relações, antes de morarem juntos, nesse caso o homem deve pagar metade do dote para a mulher, excepto se a própria mulher quiser perdoar esse dote. Esse é outro caso, mas em princípio o homem deve pagar esse dote para a mulher, só para mostrar que sim, estamos divorciando, estamos separando, mas isso não é uma forma de mostrar o ódio, mas sim para fazer o bem à outra, para pensar o bem do outro. Porque isso é um momento em que as pessoas realmente têm sentimentos ruins, têm sentimentos do ódio um ao outro, né? Então, mesmo nessa situação, mesmo nesse caso tão difícil emocionalmente, em que a pessoa é muito difícil superar esses sentimentos, né? O Deus Todo-Poderoso diz que sim, deve fazer bem, deve pensar do bem do outro, mesmo nessa situação, que quando as duas pessoas estão separando. Obviamente, se estava tudo certo, não iriam separar, né? Obviamente tinha problema, por isso estão separando. Deu alguma coisa, pode ser vários motivos, né? Pode ser qualquer um motivo, razão, mas Deus diz que isso não deve ser a razão de vocês terem ódio um ao outro ou fazerem mal a um ao outro, mas sim devem sempre pensar bem do outro. E que vos remitisse está mais perto da equidade. Se Deus diz que perdoarem esse dote um ao outro, também é perto da equidade. Não tem ruim, não tem mal nenhum. A mulher, se quiser perdoar, pode perdoar. A não vos esqueceis de fazer bem um ao outro. Por certo, Allah vê o que vos fazeis. Logo depois de falar sobre o divórcio e sobre o casamento, vamos vendo agora que Deus, no próximo versículo 239, está falando: fazei as orações com cuidado
e a oração do meio. E perante Allah, apresentai-vos submissos. Isso é muito interessante, porque que logo depois de casamentos, assunto dos casamentos, Deus mencionou das orações. Como eu estava mencionando anteriormente, que os muçulmanos não podem morar juntos, não podem ter relações antes de casamento, não podem namorar. E logo assim que acontece casamento, obviamente você pode imaginar da mentalidade de um muçulmano que nunca morou com a mulher, nunca viveu com a mulher, nunca teve relações com a mulher e agora casou. Então quer dizer, já tem as responsabilidades dos dois lados. Logo, assim que casou, já tem uma responsabilidade dos dois lados, não só de um lado. E agora ele vai ter vários direitos, vários deveres, vai ter mais responsabilidades, vão haver mais tarefas, mais trabalho, entendeu? Às vezes pode acontecer que eles vão dormir mais tarde à noite e logo da manhã vai ser mais difícil de acordar para fazer a primeira oração. Então, logo nesse caso, quando era muito provável que o muçulmano poderia ser desatento das orações, e eu vi esses casos, e estou falando com uma experiência pessoal também, que vejo as pessoas logo se casem, comecem a declinar na presença das orações. Isso falo porque a nossa prática é a seguinte: nos países muçulmanos fazemos 5 orações na mesquita. As pessoas fecham os trabalhos na hora de oração e vão para a mesquita, fazem oração e voltam e abrem. Então, muitas vezes poderia acontecer que a pessoa, logo depois de ganhar essas responsabilidades, essas tarefas, trabalhos, poderia ser desatento de orações, de ter essa conversa, encontro com Deus. E Deus diz: olha, você está casando, você está tendo essas responsabilidades, mas não esqueça da oração. Fazei as orações com cuidado, não esqueça da oração. E a oração do meio. Qual é a oração do meio? Aqui a palavra árabe, a gente sempre volta para o original, né? O que foi falado na língua árabe. Língua árabe foi falado vusta. Um dos significados, obviamente, é do meio. A oração do meio. Mas a oração poderia ser do meio, poderia ser a oração da manhã, porque quando entre o dia e a noite, a oração que vem no meio é da noite, é do alvorada. Logo no início do dia e no final da noite. Ou poderia ser no meio do dia. Esses são alguns significados. Mas há um outro significado que vos está a quer dizer o mais importante. E agora vamos ver qual é a oração mais importante. Se há esse significado, que olha, tem que ter cuidado com a oração, e a oração mais importante, qual é mais importante? Então, a oração mais importante é aquela oração que tem mais chance de perder, que está no meio do trabalho, que está no meio de tarefas que você está fazendo, que está sendo mais difícil de fazer. Essa é a oração mais importante. Porque esse é o tempo em que você está sendo provado por Deus. E você tem que aceitar esse desafio. E tem que não só aceitar, mas ganhar. Ter sucesso. Então Deus diz todas as vezes que vão haver tentações de você perder a oração. Vão haver chances que você vai perder a oração. Olha que essa oração é mais importante para você. E não deixa de rezar essa oração. Se Deus falasse aqui, olha, a oração de noite, Isha, a última oração, é mais importante, não esqueça isso. E o que queria acontecer? Os muçulmanos, quem faz 5, tudo bem, mas quem não faz 5 orações diárias, ele iria dizer assim, olha, Deus falou que não esqueça o mais importante.
que é o Isha. Então eu faço o Isha e eu esqueço os outros. Iria procurar desculpas de justificar as ações. Então Deus não mencionou nenhuma oração. Ele disse sim, o mais importante. E cada caso a caso, a oração importante pode variar. Para mim pode ser a oração de Isha, para outra pessoa pode ser a oração de Asr. E assim. E depois disse, perante Allah, apresentai-vos submissos. Que devem apresentar submissos a Deus Todo-Poderoso. Se vós estiverdes em um estado de temor, então dizei a vossa oração a pé ou montados. Mas quando estiverdes a salvo, recordai Allah, como Ele vos tem ensinado o que vós não sabeis. Aqui Deus está dizendo que mesmo o tempo de guerra, ou no tempo de batalha, ou no tempo de temor, quando você está correndo, está fugindo, está pedindo um refúgio, e nem pode parar num lugar, Deus disse, você pode fazer a oração em pé ou montados, em viagem. E com isso, Deus quer dizer que se a oração não foi perdoada, nesse estado de temor, nesse estado tão crítico, como é que você pode imaginar que depois de casamento a oração pode ser perdoada? Se no caso tão crítico em que o muçulmano está tendo perigo de morte, ele é obrigado a fazer oração, mesmo que for montado, mesmo que ele está viajando de cavalo, pode ser outro método de viagem, no camelo, ou pode ser hoje em dia os métodos, os meios de transporte que nós temos hoje em dia. Deus disse, se é um caso em que você tem o temor, está estado de guerra, está na guerra tempo de batalha, e você não tem como parar e fazer oração, faz oração montados, faz oração em pé, mas perdoar não, a oração não é perdoada. Uma vez um grupo de pessoas, uma tribo, aceitou o islamismo e eles chegaram até o santo profeta e pediram que nós somos pastores, nós tomamos conta dos rebanhos e saímos de casa logo da manhã, voltamos só à noite e nós temos roupas sujas e tudo mais. E não tem como fazer as nossas orações 5 vezes mudando a roupa, porque roupas ficam sujas e tudo mais. E a gente pede à sua santidade, eles pediram ao santo profeta de perdoar essas orações para nós. O santo profeta só falou uma frase, resumindo a sua resposta, e deu um detalhe para todo o povo. Disse que o povo que não tem prática não consegue viver com a religião. Sem a prática, a religião não pode ser, a pessoa não pode sobreviver com a religião. Se não tem prática, não tem religião. A religião é o nome de prática. Se o muçulmano deixar de fazer orações diárias, se ele deixar, nas outras palavras, de ter conversa com Deus 5 vezes por dia, de encontrar com Deus 5 vezes por dia, a pessoa tem menos chance, tem mais possibilidade de perder a fé, porque não está tendo conexão com Deus, não estão tocando os sinais com Deus. E é importante estabelecer essa ligação, essa relação. E Deus diz que mesmo no estado de temor, no estado em que você sabe que se eu parar, ou vou morrer, ou se eu continuar, vou esperar, vou perder o tempo de oração, Deus diz que nesse caso, faça a oração em pé, montado, ou no outro lugar qualquer, nem precisa virar para a Qibla, se for tão caso crítico. Mas esquecer a oração, não.
Mas sim, ao mesmo tempo Deus diz, mas quando estiveres a salvo, quando está na situação de paz, estado de paz, recordai Allah como Ele vos ensinou, de forma original. E sim, se esse caso não foi perdoado, então Deus disse que no caso de casamento, depois de ter algumas responsabilidades extra ou depois de ter algumas tarefas, não tem como você pedir assim, agora posso ficar mais desatento às orações porque tenho mais responsabilidades. Não, Deus disse, não, isso não é permitido. E aqueles de vós que morreram e deixem cá as esposas, deixarão em testamento às suas esposas provisão para 1 ano, sem elas serem obrigadas a sair. Mas se elas por si próprias saírem, não haverá motivo para vos censurar por causa de qualquer coisa particular que elas façam no que a si próprios respeite. E Allah é poderoso e sábio. Mais uma vez, Deus incentivou, esforçou aos muçulmanos de tratar bem as mulheres. E diz que se o homem morrer e deixar a viúva atrás, a família não deve pensar assim, vamos dividir a riqueza do homem, vamos dividir o apartamento dele, vamos fazer isso. Porque, obviamente, nós sabemos que tem a lei de herdar também, né? Que cada pessoa de família recebe uma quantia limitada dessa pessoa que morreu, né? Mas Deus diz que, nesse caso, a mulher não deve ser obrigada de sair de casa do homem por 1 ano, pelo menos. Se a casa era do homem, se a casa era do pai do homem, se a casa era da família, porque nós sabemos que nessa cultura em que nós estamos falando, a maioria das vezes as famílias eram juntas. E todas eram juntas e outros irmãos e famílias dos irmãos, os pais estão lá. E Deus diz que por outro lado também sabemos que a mulher não tinha antes no tempo pré-islâmico, a mulher não tinha direito, não tinha a voz na sociedade. Ela não poderia decidir por si mesma o que ela deveria fazer, o que deveria ser feito com ela. O santo profeta diz que se o esposo morrer, se ela ficar viúva, ela não deve ser obrigada de sair de casa pelo menos 1 ano. Ela pode ficar sem problema nenhum. A família deve providenciar. Mas sim, ao mesmo tempo, Deus diz que isso também não quer dizer que a família obrigar a mulher a ficar em casa 1 ano. Deus diz que sim, se a mulher decidir alguma coisa diferente de si mesma, para ela mesma, ela pode. Se ela quiser sair, ela pode. Ao mesmo tempo, a família não tem direito de censurar, de parar, mandar que não, você não pode sair, fica em casa. Ou se a família disser assim, não, fica em casa, não pode casar de novo. Deus disse, não, isso também não é permitido. E para as mulheres divorciadas, também deve haver uma provisão de acordo com o que é justo, uma obrigação para aqueles que temem Deus. E para finalizar o assunto, como nós vamos finalizar o assunto de divórcio e casamento, aqui Deus mencionou das viúvas, mas logo depois, mais uma vez, reforçou, disse, e para as mulheres divorciadas também deve haver uma provisão. Olha que beleza dos ensinamentos islâmicos. Todos estes versículos estão falando isso, que a mulher divorciada também deve ser feita uma generosidade perante ela e tudo mais. Mas mesmo no final, mais uma vez Deus diz, e para as mulheres divorciadas, também deve haver uma provisão, de acordo com o que é justo, conforme os meios de cada um, conforme a capacidade de cada um, a riqueza de cada um. Uma obrigação para aqueles que temem a Deus. Aquele que teme a Deus, que temente a Deus, é uma obrigação para essa pessoa. Assim vos faz Allah os seus mandamentos claros para que vós possais compreender. Esses são versículos, esses são sinais, esses são mandamentos
que Deus está esclarecendo para que as pessoas possam entender da melhor forma, para que eles possam, obviamente, depois de entender, seguir corretamente esses versículos, esses mandamentos. Jazakumullah. Amém. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim. Innaka Hamidum Majid.